você teria alguma coisa que você poderia dizer assim, olha, a gente está nesse período aqui da escritura que a gente pode dizer, olha, é por isso que nós estamos passando, e a Bíblia já dizia isso ou aquilo sobre o que nós estamos vivendo. Olha, pastor, o que a gente pode observar é que a Bíblia sempre mostra situações de crise que é enfrentada pelo povo de Deus, né? Essas situações de crise muitas vezes acontecem no texto bíblico, elas são registradas de maneira, vamos dizer, apenas descritiva, né? E aconteceu então que o rei da Síria invadiu Israel. Aconteceu então que o general Naamã veio com suas tropas e atacou, né, o reino do norte na região de Samaria. Às vezes, o texto bíblico apresenta uma crise como decorrência da ação divina e em função do comportamento do povo. Então, por causa do que vocês fizeram, o Senhor enviará Nabucodonosor da Babilônia e trará juízo sobre vocês. E às vezes, interessante, Deus nos leva para um momento de crise. Então, por exemplo, o povo de Israel é libertado da escravidão no Egito para enfrentar o deserto. Jesus sai do batismo e é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, assim, Deus às vezes providencia, Deus às vezes não impede uma situação de enfrentamento daquilo que a gente pode chamar de situação limite que a gente enfrenta. Existe no momento desse aquilo que a gente pode chamar de exagero. As pessoas têm uma leitura assim escatológica muito radical, né, dizendo que é o fim do mundo. Um dia desses alguém me escreveu dizendo que estava abandonando tudo, que ia para o interior, para o meio do mato, porque já sabia que o anticristo estava chegando, que a gente não tem mais esperança, tal, né? E tem pessoas assim alarmadas que cada dia tentam achar o ponto final da história, né? Então eu acho que essa postura é desaconselhável, né? Nós não estamos enfrentando uma coisa que é a maior tribulação que a humanidade jamais enfrentou, mas eu acho que Deus resolveu dar uma brecada na nossa van, né? Os nossos planos, as nossas diretrizes, houve uma interferência divina. Em parte, eu acho que para segurar as ações independentes dos seres humanos, né, que têm desdobramentos muito negativos, e isso, de certa forma, na Escritura é visto como uma expressão da ira divina. A ira divina é a expressão da santidade de Deus diante dos comportamentos equivocados do ser humano. Mas no meio dessa ira, por incrível que pareça, existe a expressão da misericórdia, né? Abacuque fala isso, né? Na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Então, quer dizer, ao mesmo tempo em que a gente vê uma limitação imposta por Deus, onde ele resolveu bagunçar com o nosso GPS e o nosso planejamento, nosso Excel, né? Os nossos planos de viagem, inclusive, né? Deus resolve fazer isso, nos dá uma oportunidade de fazer uma reavaliação da vida. Então, acho que a coisa mais importante agora é entender que é um momento de deserto para aprendizado. Aquilo que você reclamou a vida toda, que você nunca teve oportunidade, não tinha tempo, né? Agora chegou um momento em que você tem pelo menos um pouco mais de oportunidade para reavaliar a sua maneira de ser. Eu acho que isso envolve tanto o nosso mundo como a própria igreja, que também precisa reaprender a ser igreja. Né? Interessante. Eu tava lendo aqui, né, nessa Bíblia, né, que você, inclusive, participou da edição, né, dos comentários, né, essa Bíblia Brasileira de Estudos. Aí tem uma parte aqui que fala sobre esses salmos imprecatórios, né? Eu achei super interessante, inclusive,
esse comentário, que Davi aí começa a pedir que a ira de Deus venha mesmo, né? Principalmente porque há muita maldade aos seus inimigos. A gente pode dizer que, de alguma maneira, né, é a maldade que a gente está vendo, assim, a malícia, a forma do ser humano lidar com as coisas, talvez até certa irresponsabilidade com as coisas, ou com a coisa que Deus deu para ele, que foi a administração da natureza e coisas dessa, que está causando, a gente pode tornar isso tudo uma questão de ira divina. A gente pode incluir essa situação nesse contexto? Eu entendo que sim, e acho que é importante entender, porque quando você lê um salmo imprecatório, você fica meio assim preocupado, né? Porque você vê Jesus lá no Sermão do Monte, parece dizendo uma outra coisa, então tem que entender o contexto do salmo imprecatório. A questão é a seguinte: quando o salmista invoca, né, a ação divina, ele está fazendo isso numa situação de maldade radical, né? Não é o vizinho que ligou música alta, né? É uma situação de assassinato, de realmente, inclusive, ameaça do próprio rei de Israel de perder a vida, né? É uma coisa assim da malignidade radical pensada, planejada, né? Os ímpios maquinam, né? E aí, o que acontece? Não existe um tribunal confiável nesse cenário, e particularmente no cenário internacional, que vá agir de uma maneira a tomar decisões. Aí o salmista tem dois caminhos: ou ele, tomado de rancor, vai lá e resolve a coisa no braço, né? Aquela coisa de que eu vou resolver esse negócio agora, ou ele faz o que a gente chama de entregar para Deus. O Paulo faz no Novo Testamento com Alexandre lá, que é o ferreiro, ou as versões antigas chamam latoeiro, né? Que significa o seguinte: Deus, que o Senhor pague o pessoal na medida certa. Então você tem o Salmo 3:7, né? Senhor, quebra os dentes dele. Parece o Salmo UFC, né? Ele quebra, né, os dentes dos ímpios, né? Quer dizer, dá fim à maldade e aos seus perpetradores, né? Para que eles sejam seguros e o mal não se propague sobre a terra, né? Quando os descaminhos humanos são por demais ameaçadores, né, para si mesmos, nós estamos num mundo louco, né, onde o número de suicídios é o dobro de homicídios, né, e a gente já sabe qual é o tamanho do número de homicídios. E a gente sabe que só 10% das tentativas de homicídio dão certo, né, das pessoas que têm desejo, dos que tentam e dos que falham. Então é um número alarmante, né? A gente tem mais ou menos 10 milhões de pessoas por ano, assim, levando muito a sério o fato de tirar a sua própria vida. Então você tem isso, você tem ameaça ao semelhante e ameaça à realidade do mundo à nossa volta. Então o que Deus faz? Se Deus fosse de fato expressar sua ira, chegaria o juízo final. É interessante isso, Deus libera a sua ira de maneira limitada. E nessa expressão de ira limitada de Deus, ele dá oportunidade para o homem dar marcha ré, voltar atrás e repensar a sua vida. Consequentemente, a ira se torna a oportunidade de abraçar essa misericórdia, porque Deus, para que o mal não se propague sobre a terra, faz isso, e com chance do ser humano fazer uma reavaliação da vida e redirecionar o seu caminho. Por isso, é uma oportunidade, na verdade, né? Então, hoje a gente está num mundo meio confuso, né, que coloca a ira numa oposição à misericórdia, quando no pensamento bíblico os dois são uma contrapartida. Eles estão interligados numa dimensão mais ampla e não são oposição, né? Como hoje a pessoa pensa: se Deus é bondoso, ele nunca vai condenar ninguém, né? E se Deus é bravo e condena, quer dizer que ele não é um Deus de amor. Quer dizer, essa bipolaridade, ela está desconectada de uma percepção mais adequada das coisas. É incrível como a gente está lendo os profetas e no meio do discurso irado, Deus começa a fazer promessas, né? É uma coisa curiosa como a gente vê essa... É como se ele estivesse ali
a própria fala é como se alguém estivesse falando alguma coisa muito chateado e de repente está desabafando e daqui a pouco, quando desabafa, aparece essa... É muito curioso isso. Agora, meu querido, veja bem, geralmente, quando a gente trata de escatologia, tem linhas escatológicas que tratam de Israel como uma espécie de relógio, e me parece que Israel está fora de cena, completamente fora de cena nessa situação, já se livrou aí da pandemia, ninguém fala o que está acontecendo por lá. Será que a gente não supervaloriza nessas interpretações o relógio israelita, não faz sentido? Ou a gente está esquecendo de algumas coisas, né, vamos dizer assim, alguns elementos dentro dessa interpretação futurística que a gente não considera, como por exemplo, o próprio Império Chinês aí pela frente, os islâmicos, enfim, todo um contexto que muitos dos escatólogos não trabalham ou não trabalhavam até aqui. O que é que você acha disso? Então, a questão da escatologia, né, a coisa, pastor Álvaro, ela começa por uma maneira de lidar com a realidade, uma cosmovisão diferente. Quando você falou dos profetas, por exemplo, você tem o que é uma cosmovisão bíblica, né? A cosmovisão bíblica, ela é aí mais ou menos o vatapá, né? O acarajé, ela é tudo misturado, entendeu? Você tem que ter a coisa tudo junto, né? É uma vitamina mista, é uma água de coco com açaí, a coisa não é separada. Isso é interessante porque a gente aprendeu a raciocinar no Ocidente e o nosso raciocínio, ele separa as coisas. No pensamento bíblico, você vê que o profeta transita do quente para o frio com naturalidade, porque a coisa é a contrapartida. Por exemplo, o versículo diz, né, não respondas ao tolo conforme a sua tolice, a sua estultice, para que não te faça semelhante a ele. Depois no outro de baixo, responda ao tolo conforme a sua tolice, né, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. A gente olha, nossa, que estranho. No texto bíblico isso é perfeito. O Senhor endureceu o coração do faraó. No outro texto, o faraó endureceu seu coração um perto do outro. Então, esse encontro das águas, essa santa pororoca aí, ela é fundamental na maneira dinâmica com que a Bíblia se define, né? E quando a gente entende isso, a mesma coisa vai para a escatologia. O que acontece na escatologia? Ela tem essa tensão entre o reino que já chegou e o reino que vai vir. A escatologia é presente, ela é realizada, porque o rei chegou, né? Os leprosos são curados, os demônios são expulsos, os doentes são sarados, o rei chegou e o reino já está entre vocês, dentro de vocês, Lucas 17, 21. Mas, ao mesmo tempo, esse reino é vindouro, ele é futuro. Então, a gente vive nessa dimensão. Então, a gente pergunta, quem que é o anticristo? Num certo sentido, é Nero, que está no pano de fundo do Apocalipse. Uhum. 1 João diz, muitos anticristos têm saído pelo mundo. Mas há um anticristo no momento final. Então, toda vez que a escatologia fica muito preterista, ela perde a visão do futuro, porque na Bíblia ela é biflex, né? Ela tem as duas entradas, né? E quem é futurista demais perde a concepção do conceito lá. Então, o que acontece? Nessa tentativa futurista, é verdade, não há como negar, que como a Bíblia surge no contexto de Israel, Jesus é judeu, os discípulos são judeus, que Israel tem um papel a ser desempenhado lá. A questão é que não resta dúvida de que essa questão do coronavírus não é um fator preponderante na apoteose escatológica, né? Uhum. O fato dos judeus estarem de volta na Terra, o fato de muitos judeus hoje, como nunca aconteceu na história, crerem em Jesus, nunca ouvi isso, primeira vez. O fato de que a gente, de fato, nos últimos 100 e poucos anos, teve uma quantidade enorme de fenômenos no céu e na terra, um aumento de guerras e mortandade, como nunca aconteceu na história humana. E o fato de, pela primeira vez,
a gente está realmente em condições de dizer que estamos alcançando todas as nações? Jesus deu a ordem, nunca tinha sido alcançado, Mateus 24:14. Eu queria até Isso aproveitar para você não sair disso aí, porque é interessante. O que significaria esse todas as nações? Desculpa, você não perdeu o raciocínio. Todas as etnias, né? Sim, Todas sim. as tribos do mundo, porque no mundo antigo não existe nação, né? Como a gente entende hoje, país como projeto político. A primeira da história moderna, inclusive, é Portugal, né? Em 1143. Você tem o quê? Grupos tribais e impérios gigantescos, né? Então, cada etnia é uma nação, né? Então, todos os povos, né, tribos e raças e línguas, né, aparecem ali diante do Cordeiro. A frase, ela se repete 3 vezes no Apocalipse, né, nessa dimensão aí ampla, e, portanto, a gente, pela primeira vez na história, a gente tem esse elemento como uma possibilidade, diria eu, nas próximas décadas, por exemplo, né? Então, isso chama atenção. Agora, a maneira como a gente aprendeu, digamos assim, na realidade brasileira, né, a estudar a escatologia futurista, ela está muito dependente da linha antiga, tradicional, pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, Scofieldiana. E tem mais 2 ondas distintas dessa que surgiram depois. Então, assim, esse jeito tem os seus limites na organização. E aí a única coisa que o pessoal enxerga é basicamente Israel, digamos assim, as nações e praticamente a Europa e às vezes da Rússia. Agora, como é que isso é complicado? Eu fui estudar escatologia e vi livros escritos nos Estados Unidos. A tendência deles é acharem que o mal e o anticristo têm origem na Rússia, por razões óbvias, né? Quando você lê livros escritos por autores europeus, eles costumam colocar a ideia do Império do Mal ligada ao Islã, porque eles estão diante desse cenário muito próximo deles. Quando você lê autores chineses, eles dizem que o Império do Mal vem do Ocidente, que é a união da Europa com os Estados Unidos no renascer do Império Romano. Os autores brasileiros mais antigos diziam que era a Igreja Católica, com o Papa e o Vaticano e tal, né? Então você percebe que cada vez a pessoa acha o Império do Mal e o Anticristo no quintal do vizinho. Eu estou para lançar a hipótese de que é a Argentina, né? Messi, que é o jogando no Brasil. Talvez a Alemanha agora, depois do 7-1. Então, é um perigo isso, porque eu acho que não dá para a gente estabelecer. A China vai ter um papel preponderante? Não sei. Pode ser que ela faça parte de um quadro geral, mas na minha maneira de entender, quando a gente pensa, por exemplo, nos dedos da estátua de Daniel, você tem, na verdade, um império mundial, né? A Bíblia fala de Roma, igualando Roma à Babilônia e ao Egito, né? Que é a união do império gigantesco contra o povo de Deus. Então, o que a gente deve entender? Que deve haver, no futuro, uma união de poder religioso e político, que é o elemento ligado às 2 bestas do Apocalipse 13, e que esse elemento não vai ser uma coisa... Os teólogos da libertação dizem que o Império do Mal é os Estados Unidos, né? Claro, né? E o Cristo... primeiro mundo, os imperialistas, né? Isso, então aí você vê que... Então eu não sei, não acredito que o pessoal vai ficar fora. A ideia é uma união mundial, um império onde política e religião se encontram contra o Cordeiro e a sua verdade. E parece ser que ideologicamente vai ser muito pacificado, né? Vai ser uma coisa que as pessoas aceitarão com uma certa parcimônia. Que, aliás, é um desafio hoje, né? Porque imagina só, você tem conjuntos, digamos assim, político-econômicos predominantes no mundo. Um é o bloco islâmico, né? Que tem uma certa homogeneidade cultural, né? Você tem a China com o seu poder e impacto, especialmente na Ásia e hoje na África também, né? O contexto europeu, no bloco europeu, e
os Estados Unidos com a sua influência, né? As coisas são colocadas aqui. Alguém colocou uma coisa interessante aqui, que o pessoal diz que o anticristo surgiria em Roma. Claro, mas Roma é a figura do Novo Testamento. Agora, veja que Roma, em 1 Pedro 5,13, é chamado de Babilônia. Né? O renascer do Império do Mal, ele é o renascer romano. O que a gente não sabe é que nós ainda estamos em Roma. Nosso costume é romano, nosso direito é romano, nossa língua é algum nível de latim, até o inglês, né? O inglês é mistura de latim com dialetos germânicos, né? Exatamente meio a meio. Negócio interessante. Então, a nossa cultura, nossa cidade é profundamente Roma. Nós nunca saímos de Roma. Mas não é que tem que ser a cidade de Roma, literalmente. Né? É importante entender, até porque o Apocalipse é uma literatura que não é lida a partir da sua literalidade, mas do seu significado e muitas vezes simbólico e pertinente ao tipo de literatura que temos em vista. O importante você colocou uma coisa no início dessa linha de fala, que é essa necessidade de nós nos desvencilharmos um pouco disso que a gente chama de princípio de contradição, né? Essa ideia de que tem que ser sempre isso ou aquilo. Quer dizer, que gera toda dicotomia, que gera toda dialética, como a gente chama, né? Que esse raciocínio precisa sempre de um contrário. E muitas vezes na Bíblia é isso e aquilo, né? Então, me diga assim, como é que a gente pode desenvolver esse tipo de leitura para conhecer um pouco mais, inclusive o nosso Deus, né? Que ele tem uma... Então, me diz aí. A questão é que, assim, o que a gente tem na nossa tradição, né? A nossa tradição protestante e evangélica, né? Ela tem um trajeto, né? Ligado à cultura europeia recente, né? Alguém está perguntando se o anticristo é judeu. Bom, se ele vai se apresentar como Cristo, ele precisa ser judeu, ou pelo menos se fazer de judeu, né? Ninguém vai dizer que ele é o Messias. Se não houver isso. Ou ele pode ser um pouquinho de tudo, inclusive, né? Sim, mas para ele se apresentar como Messias e convencer o povo judeu, ele não pode dizer, eu sou do Panamá. Não, nesse caso não. Claro. Eu sou o rei Davídico, sim, eu sou da tribo dos Aruaques, né? Não é o caso, então não tem que pensar nisso. Mas assim, o jeito de pensar que a gente fez, na nossa trajetória racionalista, a expressão é um pouco forte, domesticou o sagrado à luz da razão europeia. Então, nesse sentido, a nossa leitura das coisas passa por esse jeitão, digamos assim, cartesiano de entender as coisas. Quando você lê a Bíblia não é isso. O texto bíblico, ele vai, assim, no mundo cartesiano, a gente sofre que a gente pode chamar da síndrome exagerada da certeza. Tudo você tem que saber, tudo você tem que ter o controle. Mas não funciona assim, né? Deus é o Deus que se revela, mas é o Deus que se esconde. É o Deus que gera a nossa relação de dependência em relação a Ele. Então, o plano bíblico não é essa fórmula matemática simples, onde as pessoas querem reduzir a Bíblia a uma equação que lhes dê a condição de controle. Então, esse reducionismo provoca, inclusive, uma atitude muito, às vezes, crítica, uma atitude menos fraternal. Você se sente o dono, né, do pedaço, o rei da cocada preta, porque você acha que você entende tudo. E, em vez de você se submeter ao texto e ser atingido, porque o texto não foi escrito só para a gente ter ideias abstratas firmes na cabeça. O texto foi feito para consolar, para humilhar, para estabelecer a relação alinhada com Deus. Por exemplo, a escatologia no Novo Testamento tem o objetivo de consolo e tem o objetivo de um encorajamento. A gente lê como se fosse elementos para preencher numa planilha, né? Qual é o RG do anticristo, que tamanho é o pé dele, o que ele vai fazer de manhã, né?
Então, Pedro diz, ó, já que a gente sabe que as coisas vão ser destruídas, que tipo de pessoa a gente deve ser em santo trato e piedade? E aí a gente vê um negócio meio assustador, porque esse tipo de postura pode facilitar o nosso processo de criação de ídolos, né? Que a nossa razão fica à mercê de uma preferência particular nossa e a gente absolutiza um ponto específico e vai levá-lo até o final, né, as últimas consequências. Por isso que tem tanta barbaridade feita em nome da religião e da fé, né? E inclusive por protestantes também, né? Uhum. Então, nesse sentido, a gente é saudável ver que a Bíblia, por exemplo, não é refém da teologia do Saci Pererê, né? A Bíblia enfatiza a liberdade humana, enfatiza a soberania de Deus. Ela diz que Deus é próximo, é profundo, Ele é Pai, Ele é amigo, mas Ele é o Senhor dos céus, Criador do universo. Você tem a transcendência e imanência numa ligação especial, você tem a importância da individualidade e a importância da relação social e com o corpo, tem a importância da devoção do coração e do uso da mente, da razão. Essas coisas têm que estar numa relação de equilíbrio e harmonia. Quando a gente escapa, né, aí você tem um cristianismo muito racional, muito místico ou muito pragmático, né? E esses desequilíbrios, né, eu gosto de dizer brincando, o Ministério Espiritual da Saúde adverte, pode fazer o nosso vida, né? E aí a gente, então, é complicado. Às vezes eu fico preocupado que na Bíblia você tem tanta celebração da fé, né, tanta alegria. Uhum. Você lê o livro de Atos, assim, você parece que está ganhando de goleada, né? E às vezes você vê certos contextos evangélicos tão negativos, tão ácidos, tão duros, tão estranhos àquele tipo de perfil, né? Porque não é que a gente não veja o erro e o problema, mas Paulo, quando vê, por exemplo, ele diz o quê? Eu digo chorando que eles são inimigos da cruz de Cristo. Você vê que o elemento do coração está forte, integrado na percepção teológica, né? E então eu acho que esse jeito de ligar as coisas que parecem ser diferentes é a arte de fazer, vamos dizer assim, uma santa feijoada bíblica, juntando os ingredientes para ter um negócio bem gostoso, uma vitamina mista de primeira qualidade. Talvez se tivéssemos mais essa consciência, a gente não teria isso que a gente chama de polarização, né? E em se tratando das nossas questões, né? Deus é humano, é divino, a palavra, a gente fica entre vontade humana e soberania, essas coisas que muitas vezes, né, divide a igreja em função de uma falta dessa mentalidade que as coisas podem estar juntas. Meu querido, e me fala o que você entende como postura, né? Nossa postura diante desse tempo, nossa mente para se manter tranquila, saudável, sabe, abençoada nesse tempo. O que é que você acha? Então, eu entendo, em primeiro lugar, como oportunidade de aprendizado, né? Então, eu acho que o Salmo 119, né, o verso 71 e 72, diz algo interessante. O salmista diz que antes de ser afligido, ele andava errado. Mas agora, ele dá atenção à lei do Senhor. E depois ele diz que a lei de Deus vale para ele mais do que muito ouro e muita prata, né? Então, assim, a experiência difícil, né, no meio dessa arrogância humana, o pessoal estava dizendo aí que em pouco tempo a gente ia poder viver séculos, né? Quem sabe conseguir até a eternidade com terapia genética. Os bilionários do mundo estavam investindo nisso, né? A gente ter um elemento externo aqui que seja um cérebro extra, né? Porque esse nosso não aguenta muito tempo de armazenagem. E aí eles estavam pensando nisso, se de repente um vírus bota o planeta de joelho. É um negócio assim impressionante como o ser humano mostrou a sua fragilidade nessa circunstância. É o momento da gente estar de frente com as nossas limitações,
para reavaliar os nossos valores, né? O que a gente pensa, o que é prioridade para a gente, o que vale a pena. Inclusive as igrejas, né? Nossa, eu vi tanta discussão estranha, né? No ambiente. Não, a igreja não pode mais existir por causa disso, mas a igreja são as pessoas, né? O apóstolo Paulo, ele ministrava as pessoas à distância, né? Andando cartas, gente que mal ele pôde ver. A igreja primitiva nunca teve templo, né? A igreja perseguida no mundo hoje não tem templo. Há pessoas que se reúnem em buracos no fundo do deserto. Há pessoas que se reúnem nos lugares mais, assim... eu viajei pelo mundo por lugares de igreja perseguida e é impressionante o que a gente aprende com esses irmãos lá, né? E as nossas dúvidas e perguntas mostram que alguma coisa está meio fora do lugar, né? O que a gente está achando importante como pergunta, na verdade, é secundário, né? Então, eu acho que é um momento, assim, de aprendizado. Segundo, tendo as circunstâncias das pessoas à nossa volta, é a hora de mostrar solidariedade, né? Porque, de novo, né, o que é graça de Deus? A graça de Cristo, o Evangelho, a salvação que a gente fica falando toda hora, isso é um amor incondicional demonstrado concretamente, né? E Jesus não deu uma lição abstrata, ele veio e morreu por nós. Então, a gente transmite a graça do Evangelho sendo um canal de bênção para as pessoas à nossa volta, né? Então, quando a igreja hoje estende a mão, né, eu tenho conversado com pessoas desesperadas, né? Perderam parentes, não estavam nem um pouco interessados em pensar em Deus, agora querem ouvir, querem ser consolados, querem interagir, né? Amam receber um telefonema. Antes você ia até fazer uma visita, a pessoa não recebia bem. Agora, se você mandou uma mensagem, né, de 30 segundos no WhatsApp, a pessoa está feliz da vida, né? Então, assim, a oportunidade da igreja socorrer necessitados, gente numa situação de carência, se mobilizar para fazer alguma coisa em favor de gente que está numa situação mais carente do que nós estamos, né? E isso é mostrar a bondade e graça de Deus e também, nesse momento, o que tem de gente. Acho que as minhas perguntas bíblicas multiplicaram por 5 nos últimos... E a sensação também que a gente está vivendo coisas, quer dizer, a gente lê o texto de outra maneira, não é verdade? Não está tendo essa sensação também? Ou sim, não, porque agora o pessoal enxerga todas as vezes na Bíblia que as pessoas ficaram em quarentena, não podiam sair, ficaram presas, tiveram dificuldade. Imagina, a gente passou a Páscoa, né, preso, e quem podia lembrar que a primeira Páscoa todo mundo passou preso, não podia sair de casa porque o anjo da morte estava passando, né? É verdade. E trazendo juízo sobre o Egito. Você não pode. E foi tudo dentro, cada um da sua casa, da sua família, de volta à primeira Páscoa. Então, realmente dá para o pessoal entender uma série de coisas, e eu acho que Deus está nos dando uma oportunidade nessa solidariedade e de atender também a fome e as perguntas e as necessidades que as pessoas estão apresentando nessa hora. Muita gente hoje está aberto para pensar sobre a realidade, porque antes não era dessa maneira. Então, eu vejo, de certa forma, um momento dolorido transformado em bênção por esse abraço doloroso da parte de Deus que pode fazer da gente uma pessoa melhor. Meu querido, eu vou lhe fazer uma pergunta meio atípica aqui, é porque, como eu lhe conheci de perto, eu tive a oportunidade de ver que você é uma pessoa que, inclusive, renovou as minhas... o meu repertório de histórias e piadas sobre coisas do Evangelho, sobre coisas de igreja, e eu vou te fazer uma pergunta sobre humor, né? Eu tinha uma curiosidade de perguntar sobre isso, porque assim, eu acredito que o senso de humor é uma das coisas importantíssimas para livrar a gente desse período, dessas circunstâncias que estão levando muita gente para depressão e tudo. O que uma fé
que não leva em conta essa alegria, essa descontração, pode gerar nas pessoas num momento como esse? O que é que você acha? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a gente, de fato, tem um problema sério que está ligado com a nossa questão filosófica. Por quê? Porque quem não pode rir é o pessoal medieval fundamentado em Aristóteles, né? É a famosa história do nome da rosa, né? Uhum. Na Bíblia você não tem isso. Aliás, Salmo 2, né? O Senhor se rirá e zombará dele. Né? Quando as pessoas querem, os ímpios querem afrontar Deus, Deus dá risada e diz, imagina só os caras querendo bater de frente comigo, né? A Uhum. Bíblia é cheia de bom humor, né? Por isso que tradicionalmente se fala que existe um grande humor judaico, né? O humor judaico vem diretamente da Bíblia. Por quê? Porque a construção racionalista de Deus traz a ideia de um Deus assim impessoal e impassível. E no texto bíblico não é assim. Deus reage de uma maneira, né, profundamente pessoal, né? Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, mas eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor, né? Deus diz lá em Oséias, fui eu que carreguei você nos braços, aí eu ensinei você a andar, né? Então, assim, Deus reage, às vezes, com um amor, assim, incrível. E reage bravo, né? Tem o texto de Juízes 10 é um texto muito louco, assim, que Deus diz assim, ó, pessoal, vocês foram atrás dos ídolos, tal, tá bom, então, quando os inimigos atacarem, eu não quero nem saber, vou deixar vocês serem aí, não quero nem saber, e eu não vou mais socorrer vocês, não, né? E aí o texto diz, então, o Senhor não pôde mais segurar o seu amor, a sua misericórdia, e foi e socorreu Israel. É muito bonito isso, né? É lindo mesmo. Tipo, Deus não aguentou o tranco na hora da sua misericórdia em relação. Então, essas coisas mostram como a coisa é pessoal e é viva, né? Por isso que a fé ela nos leva a essa celebração da vida e ela vê, ela produz, né, quando a experiência é profunda com Deus, ela produz um cântico novo, ela produz arte, o Espírito de Deus enche Bezalel e Aholiabe para a construção do tabernáculo. Né? O que a gente fez? A gente prendeu essa fé em estruturas religiosas que são é, problemáticas, né? Que é a doença que atacou o judaísmo no primeiro século. Não é que aqueles Aham. judeus fossem piores do que nós temos o mesmo problema. Né? E aí a gente começa a entender que a relação com Deus é pisar no quadrado e obedecer certos regulamentos e que Deus está olhando ali no canto para pegar você e dar uma surra depois. Toda relação é uma relação puramente de medo, de culpa, que, aliás, é o tipo de coisa que sustentava o paganismo antigo. Né? Por isso que as pessoas se cortavam, se machucavam. Né? Então, quando a gente não tem essa alegria, que é o amor em movimento, quando você não tem esse ambiente saudável, existe o que, sei que o pastor enfrenta isso, eu enfrento com muita gente, dá muita dó, uma neurose religiosa. Pessoas pesadas, machucadas, cheias de elemento negativo, com Uhum. pavor de tudo, com o coração assim. Eu digo que quando você não experimenta essa graça, não tem esse elemento de leveza, né, na relação com Deus, é como a gente ligar um carro e forçar o motor sem óleo. Ele raspa tudo. Então tem gente que é o puro atrito, né? É o puro machucado, é uma situação dolorosa e dolorida. E aí, se a gente, de fato, beber da palavra, né, e entender o cenário que tem, é muito. Olha, nos Salmos, a quantidade de palavra para alegria é um negócio de louco, né? Então, você Uhum. tem alegria, regozijo, tem até o rodopiar, né, o alegrar-se, né? Em Deus, em graus assim cada vez crescentes que a gente observa, porque de fato é uma grande celebração, né? E o bonito é isso, porque isso faz bem para a gente.
que acontece na espiritualidade bíblica? Está doendo, o que o salmista faz? Ele chora, ele grita, porque te abates, ó minha alma, Senhor, né? Ele fala sozinho, numa espécie de terapêutica na sua relação. Ele ora, ele joga sobre Deus a sua ansiedade. Ele está feliz, ele faz festa, ele comemora, ele tem churrasco. Ele, entendeu? Nem a Bahia não consegue festejar mais do que o salmista. É algo muito aberto, né? Muito sincero. Eu acho incrível essa revelação, eu acredito. É diferente de Deus, né? Que, por exemplo, olha, você vai morrer, Ezequias, mas aí daqui a pouco o Ezequias, olha, apela, e aí Deus tem um coração muito mole, é Nínive da mesma forma, ó. Jonas não estava querendo ir lá de jeito nenhum, porque sabia que Deus tem coração mole, enfim, isso é uma revelação necessária. Você acredita que uma das coisas talvez fosse muito necessárias para o modelo, talvez, da espiritualidade que a gente carrega, que a gente vivencia hoje? Demais. Eu acho que a gente vive num momento onde há muitos ambientes enfermos e com um coração adoentado, né? Porque, de fato, o Jonas é a nossa cara, né? Porque Deus falou, eu vou ajudar lá os argentinos, torcedores do Boca Juniors, né? Aí o Jonas, não, qualquer coisa, menos isso. Então, ele fica tão indignado com o plano de Deus que ele abre mão de tudo, né? Ele joga fora sua terra, o povo, e vai embora. E é interessante, você mencionou, ele diz, né, bem que eu me preveni, né, sabendo que o Senhor é um Deus poderoso, eu sei do jeito que o Senhor você vai acabar perdoando, então eu já saí fora para não me envolver com isso, porque eu quero ver farinha desses caras, né? E o cara é doido, né? Ele pede a morte para si, ele fica revoltado quando pega um sol quente na cabeça, né? Então, assim, é uma ironia mostrando assim que o cara é profeta de Deus, mas ele é tão frágil como qualquer pessoa. A Bíblia é muito irônica nisso, né? As pessoas que fazem as maiores bobagens na Bíblia são as pessoas mais especiais. Quem pede para morrer é só profeta. Elias, Jonas, né? Quem faz o maior pecado, mais blasfemo contra Deus, que é fazer o bezerro de ouro para adoração, é o sumo sacerdote, Arão, que pode entrar só ele no Santo do Santo uma vez por ano. Quem faz as maiores bobagens que detonam o reino é o mais sábio, Salomão. Quem comete os pecados assim... E dizem que Judas, não sei, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas alguns estudiosos falam que Judas era o mais intelectual, era o sujeito mais... que inclusive cuidava das coisas de Jesus, era zelote também, né? Era um sujeito bem quisto na sociedade. Destacado, muito destacado, e muito provável, que até porque os outros todos são galileus, né? Judas parece ser a única exceção, né? Então os outros são do meio do mato, né? Lá do meio da Galileia, lá, e Judas já é mais um outro perfil, né? Então a gente vê que é uma decepção no sentido em que Davi, que é o Davi, né? O homem que comete o pecado com Batseba, com Urias, e faz o que faz também no recenseamento, né? E é o homem segundo o coração de Deus. Então, e é interessante ver que as pessoas de nível mais frágil possível, que você não esperaria nada dessas pessoas, como Raabe, né? Como Ruth, a Moabita, são as pessoas que adquirem um protagonismo diferenciado em termos de resposta à graça divina. Então, é uma ironia isso aí, para a gente perceber, de fato, que o tipo de espiritualidade, muitas vezes enraizado em nosso meio, precisa de um frescor dessa água, assim, que trabalhe o nosso coração nessa relação de proximidade e dependência de Deus. Amém, meu querido. Então vamos fazer uma oração nesse sentido aí. Eu queria que você orasse por nós. Eu queria agradecer imensamente. Para mim foi uma conversa deliciosa, memorável, tá? Quero te agradecer muito. Obrigado pelo teu carinho em estar com a gente, tá? E aí eu queria que você fizesse essa oração. Pede para esse frescor chegar nas nossas vidas, nos nossos corações, para a gente viver esse momento mais leve em nome de Jesus.
Amém. Eu agradeço de coração o convite, a honra. Pena que a gente não pode estar perto e junto nesse momento, É verdade. mas um abraço extraordinário aí, de coração para todos os queridos que estão em sintonia com a gente, né? Vamos pedir a bondade do Senhor sobre nós. Amém, amém. Deus querido, Pai amado, o Senhor é um Deus surpreendente, um Deus que às vezes nos deixa sozinho no caminho, com uma intenção que nós não entendemos. Mas, ó Pai, assim como o Senhor agiu na vida de Abraão, como o Senhor providenciou momentos, inclusive escuros e tenebrosos, em Gênesis 15, na experiência do teu servo Abraão, assim como os apóstolos do Senhor, assim como a gente vê tantas experiências, a gente pede que o Senhor ensine ao nosso coração. Deus, o Senhor sabe que muitas vezes na nossa vida, o nosso caminho machucado pelas feridas do nosso coração é se esconder do seu amor, da sua graça profunda. E eu peço nesta noite que o Senhor, Deus amado, Pai querido, visite o coração dos teus filhos e filhas, daqueles que buscam a Ti, daqueles que entendem o que é a corça que busca beber da água, porque sem a Tua presença não iremos a lugar algum. Nós não temos como sustentar a profundidade do nosso ser interior a partir de nós mesmos. Então pedimos a Tua misericórdia, a Tua visita consoladora, reparadora, ó Deus, que instaura uma renovação do ser com o poder do Teu Espírito, da Tua graça e da Tua bondade. Aleluia. Faz fluir as águas, Amém, Deus, Senhor. que dão vida, e abençoa-nos de maneira especial nessa noite. Nós Amém, te louvamos, amém. te bendizemos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, beijo para você, para tua família. Obrigadão. O Senhor te abençoe e também te guarde nesse tempo. Muito obrigado, viu? Obrigado. O Senhor te recompense. Um abração para todos aí. Amém. Deus abençoe. Amém. Grande abraço. Amém.